Olá, queridos alunos do bacharelado em Teologia da FTRB. Nós estamos agora na disciplina de na aula de número 5 de Gêneros Literários. Hoje eu vou falar sobre pregação, pregando com base nos profetas. Eu quero orientar vocês como é que será essa dinâmica. Bom, vocês já receberam os slides dessa aula. Então, nesse primeiro horário, vocês vão ter essa videoaula, ok? Juntamente com o slide assessorando vocês. Então, o vídeo mais os slides em PowerPoint. E a partir da segunda aula, vocês vão formar duplas. Por quê? Porque a primeira parte é o contexto da pregação nos livros proféticos. E a segunda parte, vocês vão começar a trabalhar em duplas. Vocês vão sair da plataforma e vão conectar com a sua dupla, né? As duplas vão se conectar via vídeo. E eu vou dar aqui um roteiro para vocês desenvolverem um esboço de sermão baseado em Zacarias 1:16. Tá bom? Bom, ao final dessa aula eu vou explicar exatamente o que eu quero na tarefa de duplas. Vamos lá então? Bom, eu vou usar Graham Goldsworth, Sidney Greidanus e alguns insights que eu mesmo trouxe para essa aula de pregando com base nos profetas, tá bom? Bom, primeira coisa, eu vou destacar aqui 13 questões da pregação no contexto profético, né? E vocês vão ver que o gênero profético, ele é melhor desenvolvido nos livros proféticos, mas a questão profética já existe bem antes, né, dos livros proféticos propriamente dito. Primeira coisa que você pode acompanhar no slide também aí primeiro ponto, o pano de fundo da redenção. Em todos os gêneros literários, nós não podemos esquecer do pano de fundo da redenção. Pregando na lei, nos profetas, nos livros poéticos, evangelhos, cartas, não importa o gênero, o pano de fundo da redenção é fundamental. Não se esqueça que, embora Adão tenha pecado, tenha errado, capítulo 2:17, ele realmente desobedece àquela lei, mas a graça está lá no capítulo 3, versículo 15, que é o proto-evangelho. Jesus esmagaria a cabeça de Satanás. Então, Adão errou, mas o Senhor é o Redentor. Em qualquer gênero literário, guarde isso bem guardado. Após a queda de Adão, nós vamos identificar uma infidelidade de Israel. Mas a salvação futura foi pregada. E dentro do contexto profético, há uma lembrança dos profetas da aliança de Deus, lembrando desde Abraão até Davi e Salomão. Bom, segundo lugar, considerações gerais. Os livros proféticos da Bíblia contêm mais do que escatologia. Nós vamos ver que esses livros vão conter uma estrutura também de injustiça social muito forte. Mas a gente tem que tomar cuidado. Lá na frente eu vou destacar que quando nós vamos pregar no gênero profético, nós temos que prestar bastante atenção para não transformar essa pregação no gênero profético numa cilada. Porque quando você vai falar de injustiça social, se você não tem o pano de fundo da história da redenção, você transforma aquela mensagem numa mensagem puramente sociológica. Sendo que o pano de fundo seja das questões do Antigo, o plano veterotestamentário ou neotestamentário, estão lastreados pela história da redenção. Tá? Nós vamos ver temas variados na pregação nos livros proféticos, mas a aliança do Senhor, o pacto de Deus, ele é bem delineado pelos profetas. Embora você possa identificar Israel em contextos terríveis de desobediência, os livros proféticos vão destacar duas coisas. Eles vão falar, seja da desobediência propriamente dita,
fala do juízo de Deus diante da desobediência, mas eles sempre vão destacar que diante dessa ira há uma graça, e essa graça sempre vai apontar para a redenção final e definitiva e perfeita em Cristo Jesus. Tá bom? Em terceiro lugar, profetas não são somente aqueles descritos nos livros proféticos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Nós vamos encontrar em Abraão uma atividade profética. A primeira pessoa a ser chamada de profeta é Abraão. Na própria mensagem de Deus para Abimeleque, está lá em Gênesis 20, versículo 7. Então nós temos que tomar um certo cuidado. A atividade profética não é desenvolvida somente nos livros proféticos. Arão, embora o gênero que nós estamos tratando aqui seja um gênero de como pregar nos livros proféticos, mas antes desses livros nós temos aí uma atividade profética. Arão, por exemplo, foi designado por Deus como profeta de Moisés no conflito vindouro com o faraó, em Êxodo 7, versículo 1. Então a própria responsabilidade profética de Arão consistia em ser um porta-voz de Moisés. Moisés exerceu esse papel primariamente, pois ele tinha de ser como Deus para o faraó. Como Deus é no sentido de ser um enviado, um porta-voz do Senhor. Tá? Em Moisés a gente vai ver aqui um quadro profético bem delineado. Em quarto lugar, falando de Moisés. Moisés, ele vai exercer um ofício profético. Existem dois textos básicos, Deuteronômio 18, 15 ao 22 e o 34, 10, para entender esse ofício profético de Moisés. O profeta funciona como um mediador entre Deus e o povo, especificamente para transmitir a palavra de Deus. Então, o profeta é aquele que fala a vontade de Deus. Ele destaca a vontade de Deus. E a aliança, o pacto divino, os termos dessa aliança através de Moisés deveriam ser anunciados. E a gente sabe que o povo sempre vai entrava num pêndulo de desobediência, mas tudo isso apontava para alguém que iria cumprir tudo isso de forma cabal e definitiva, Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontecesse, essa lei ela deveria ser promulgada, ela deveria ser pregada até mesmo como um aio, até mesmo como sombra das coisas que viriam. Então, o cumprimento da lei ela não seria totalmente possível no Antigo Testamento, mas Deus, em sua aliança poderosa, entregou profetas para intermediar esse processo de sacerdócio, de profeta, em alguns casos de reis. E, consequentemente, embora eles não conseguissem cumprir tudo, isso apontava para alguém que iria cumprir. Mas eles precisavam ser resguardados em relação aos termos da aliança. Deuteronômio 18 a 19, vai falar de um Deus em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes fará... Em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, um profeta como Moisés ainda não surgiu até o tempo da escrita do capítulo 34. Então, isso também não indica que não havia uma atividade profética, tá bom? Uma outra questão também que a gente pode falar, o profeta não é identificado, por exemplo, em Juízes 6, 8 ao 10. Ele foi enviado por Javé para lembrar o povo o evento evangélico do Êxodo. Quando a gente fala o evento evangélico do Êxodo, a gente está falando que o evangelho tem o Êxodo ele é uma prefiguração do evangelho libertador de Jesus Cristo. Tá bom? Então nós vamos identificar várias situações proféticas antes dos livros organizados no Antigo Testamento e colocados dentro do gênero profético.
Então esse gênero profético ele já vai apontando suas características anteriormente aos próprios livros proféticos. Né? Então, o gênero profético, que começa um pouco antes, as suas características são demonstradas antes, em Moisés, Arão. Né? Esse gênero vai tratar, primeiramente, da fidelidade de Deus. Primeiramente, de um povo que estava sendo alvo da fidelidade do Senhor. E diante da fidelidade de Deus, a justiça desse próprio Deus teria que ser promulgada e o povo era exortado a permanecer firmes. Bom, quinto lugar, nós temos aqui também Samuel, um profeta, um juiz, o primeiro rei, instituidor de reis. Deus o envia para ungir Davi, para ser o rei escolhido, né, de alguma forma para encabeçar dinastias de reis, esses chamados para representar o governo de Javé entre o seu povo. Então, para Davi, o ministério profético continua também por meio de Natã e Gade. Sexto lugar, nós temos aqui Elias e Eliseu. Eles ministraram numa época em que a nação estava à beira de uma apostasia. Né? Jezabel é retratada aqui como alguém que se dispõe a lutar contra o culto a Javé e no processo entra em conflito com Elias. Então você vê que os pêndulos da adoração e da idolatria fazia parte da preocupação profética antes dos livros proféticos. E a palavra de Deus, aquela mesma palavra que foi dada para Adão em Gênesis 2,17, não coma desse fruto. Se você comer, você vai certamente morrer. Essa palavra continua sendo dada de outras formas, através da promulgação da lei através de Moisés. Isso vai sendo repassado e Deus vai sempre chamando a atenção, não obstante a queda de Adão, para que o povo lembre da aliança. E lembrar o povo da aliança é lembrar que, embora Adão tenha caído, Deus prometera que um dia aquele que afrontou a autoridade de Deus, que sugeriu que a autoridade de Deus deveria ser afrontada, ele seria esmagado por Jesus Cristo. Elias, outro caso também, Elias e Eliseu. Em algum momento eles foram enviados para chamar Israel de volta à aliança do Sinai e para batalharem contra as forças que procuram seduzir o povo de Deus à apostasia. Então a gente vai perceber que a lei ela está intimamente ligada com a atividade profética. A lei, como instrumento de santificação, ela fazia parte do bojo da palavra profética do Deus da aliança, que estava chamando esse povo da aliança à responsabilidade de resposta nos termos dessa aliança. Em sexto lugar ainda, falando de Elias e Eliseu, nós vamos ver um desafio profético para que Israel retornasse à aliança. Essa é uma primeira característica. A segunda característica é uma concentração de sinais e maravilhas feitas pelos profetas. Isso sinaliza a vinda do reino de Deus e aponta exatamente para Cristo, que faria esses milagres de modo contundente, mostrando que o reino de Deus chegou. Né? Bom, sétimo lugar. A atividade profética ela não é desenvolvida a não ser tendo como base a aliança da graça em Moisés. Então, a base da aliança da graça em Moisés dá estrutura para que para que os profetas pudessem exortar e chamar as pessoas à obediência. Então, o povo eleito e redimido no evento do Êxodo, esse povo agora precisa ser exortado continuamente dos termos do Deus da aliança. Então, tudo que veio depois de Moisés vai reforçar e reaplicar esse ministério, né, da lei como
algo que os levaria à santificação, porque mostra os termos de Deus, mostra o caráter de Deus e, consequentemente, mostra o pecado deles. Então, a profecia e a Torá, ou seja, a lei e a instrução, elas andam de mãos dadas. Por quê? Porque a função do profeta era ser o porta-voz de Deus, que dava instruções para o seu povo. Em oitavo lugar, nós temos aí o papel de Samuel, Elias e Eliseu. Então, o papel de Samuel, por exemplo, é muito significativo no fato de que ele agia como instrumento e porta-voz de Deus em estabelecer o governo monárquico de acordo com as normas da aliança. Em segundo lugar, o rei, como profeta, deveria ser o guardião do comportamento do status pactual de Israel. Em terceiro lugar, as coisas, depois da queda de Adão, em vários momentos da história de Israel, há uma deterioração. E aqui nós vamos identificar um reino se dividindo em duas partes. No começo desse declínio, o próprio Elias e Eliseu são enviados para demonstrar a graça de Deus para um povo errante e chamá-lo de volta ao pacto do Sinai, para viverem como pessoas redimidas pela graça. Lembrando que quando a gente fala para viverem como pessoas redimidas pela graça, nós estamos aqui apontando, nós estamos demonstrando que a atividade profética, ela lembra dos termos da aliança, mas ela lança os olhos para a redenção futura, definitiva por intermédio de Cristo. Porque a promessa de redenção, ela é lembrada através do pacto da aliança, mas é projetada para uma consumação definitiva através do Redentor, que era a esperança de Israel. Em nono lugar, nós falamos de profetas antes dos livros proféticos, e agora eu vou entrar nos profetas escritores, nos livros proféticos. Então nós vamos ver aí alguns profetas, como Elias, que tem seu ministério que é estendido até o século 8, antes de Cristo. Nós vamos ter Samuel, Eliseu, e, enfim, antes dos profetas escritores, nós vamos identificar Elias, Eliseu, Samuel, que eram profetas, embora fizessem parte de um texto narrativo e histórico. Como eu falei nas outras aulas, os gêneros literários, em algumas situações, eles são intercambiáveis. Então, por exemplo, você pega textos narrativos e históricos, e nesses textos você vai encontrar personagens que desenvolviam atividade profética, embora eles não estejam registrados nos livros proféticos. Então, nós vamos identificar nesse contexto. Bom, os profetas escritores, vamos por assim se dizer, aqueles que nós vamos identificar na ordem lá do Antigo Testamento, eles são profetas, seja do período pré-exílico, exílico e pós-exílico. Então, eles vão ocupar essa mesma função. É claro que eles têm uma particularidade, os livros desses profetas são destacados no gênero e são escritos, e com certeza tinha um propósito para tudo isso. Nós temos aí uma razão para o que Deus estava anunciando através dos livros proféticos. Então, esse período da história do Antigo Testamento, ele vai trazer uma forte esperança de redenção ao povo de Deus. Lógico, a palavra de Deus nunca vai trazer o tema da graça sem trazer o tema da ira. São duas coisas que andam conjuntamente, ira e graça do Senhor. Bom, Sidney Gray Danus, ele vai nos alertar na seguinte questão. A literatura profética declara de forma aberta sua relevância imediata, apresentando-se como pregação. A pregação, nos livros proféticos, elas cumprem a seguinte questão. Nós precisamos reconhecer o Deus
que nos tirou do Egito. Nós precisamos, fazendo uma ponte para a aliança no Novo Testamento, nós precisamos reconhecer o Deus que em Cristo Jesus nos libertou da condenação eterna. Então, os livros proféticos eles vão ter essa conotação. Então, ao pregar no livro profético, nunca se esqueça disso. É muito perigoso quando você vai pregar em livros proféticos. Alguns pregadores eles cometem erros como legalismo, ou seja, eles dizem, vocês precisam fazer isso. Olha, Israel não fez isso e Israel foi para o exílio. Ok, o descumprimento da lei traz juízos temporários. Mas o que denota todo o Antigo Testamento é a fidelidade de Deus. Então, ao pregar um texto profético, nunca se esqueça do juízo e da graça. Porque a graça ela permeia toda a história do povo de Deus. Tá bom? Então, na pregação, tome cuidado com isso. Bom, em 10º lugar, a abordagem dos profetas escritores. Cada profeta tem uma mensagem distinta, mas ela está unificada dentro da história da redenção. Em primeiro lugar, eles abordam a quebra da aliança por parte do povo. Ok? Então há uma quebra de aliança. Depois que Adão quebrou a aliança, os demais viveram os pêndulos da adoração e da idolatria. E quando adoravam, sempre tinha a questão da intermediação sacerdotal. Graças a Cristo, porque por intermédio de Cristo nós nos tornamos sacerdotes. Em segundo lugar, os profetas, escritores, eles advertem quanto às consequências dessa tolice. E à medida que eles pregavam sobre o julgamento que já tinha vindo através dos próprios exílios e do julgamento que viria. Em terceiro lugar, eles lembram ao povo a fidelidade pactual de Deus, que ainda agirá de maneira conclusiva para realizar seus propósitos. Então, a esperança final de Gênesis 3,15, do Cristo que esmagaria a cabeça da serpente, nunca deixa de fazer parte da estrutura do gênero literário profético. Então, tome cuidado quando pregar esse gênero. 11º lugar, nós vamos identificar nos escritores proféticos uma escatologia, né? Estes oráculos de restauração, eles são praticamente o eixo da escatologia do Antigo Testamento. Bom, Moisés tem uma importância fenomenal, porque Moisés e a lei dada por Deus dão a base para os profetas falarem acerca de Deus, do Deus da aliança, que eles teriam que seguir. Mas os profetas aplicam essa lei a uma questão escatológica. E eles tomam os padrões da história da salvação, seja a partir do período de Abraão até Davi. E projeta tudo isso para um futuro glorioso, para um grande dia, para o dia da salvação, o dia em que seríamos visitados pelo Deus, o Emanuel. Então, naquele dia as nações da terra viriam à luz de Israel e delas viria a multidão para achar salvação por meio das bênçãos de Israel. Ou seja, essa salvação alcançaria além de Israel. Orientações aos pregadores. Olha aí no seu slide, 12º lugar. Olha aí o primeiro tópico do slide aí. Primeira coisa, a pregação ela sempre deve ser histórico-redentora. Você está numa perícope que está tratando de injustiça social. Nunca se esqueça que injustiça social, pura injustiça social, pode levar você a uma mensagem puramente sociológica. O liberalismo teológico ama isso. Desvincular a história de Israel, a história profética da própria história da redenção. Então, tome esse cuidado. Então, cuidado também como você usa essa estrutura profética,
para não transformar essa mensagem somente em indignações ou manifestações de injustiça social, tá bom? Bom, então você e eu precisamos entender sobre o aspecto da história da salvação, que será perfeita, gloriosa e para sempre, tá? Dentro do contexto dos livros proféticos. E dentro desses livros proféticos há um juízo e a própria restauração. Bom, chegamos ao final, quero deixar uma tarefa em dupla para vocês. Desenvolver um esboço de sermão em Zacarias 1,16. Então o texto é Zacarias 1,16. Acompanha aí no slide. Qual o tema do livro? Ou seja, qual a ideia central do livro de Zacarias? Considerando o quê? Considerando tudo que eu falei nesse vídeo. Qual o tema do sermão? Ou seja, a ideia central do capítulo 1, versículo 16. Qual a doutrina bíblica que você extrai do texto? Então, toda pregação ela é doutrinária. Então, ela doutrina de alguma forma. Então, se a gente está estudando a história da redenção nos gêneros literários, qual a doutrina que você vai identificar nesse texto? Doutrina bíblica. Explique o texto à luz do contexto, usando a teologia bíblica, ou seja, usando a própria história da redenção. Sexto lugar, você vai aplicar esse texto para os dias atuais. Então você tem que conjugar a ideia central do texto, a teologia bíblica, ou seja, a história da redenção, a doutrina bíblica que envolve e a realidade do ouvinte. Como é que você aplicaria esse texto para os dias atuais, levando em consideração a ideia central do texto, a teologia bíblica, doutrina bíblica e a realidade do ouvinte? Mãos à obra. Lembrando que no meu canal específico, Exposição Bíblica, tem muitas dicas acerca de pregação doutrinária, tem quase 400 vídeos lá no canal, com muita coisa para te ajudar. Formem as duplas e vamos trabalhar, vamos maturar tudo isso. Eu vou separar uma aula específica somente para corrigir essas atividades que eu estou dando sempre. Já é a terceira ou quarta atividade que eu passo de texto. E essa agora é em dupla. Forme a dupla e vá em frente. Tá bom? Um grande abraço. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.